está acontecendo sobre a universidade. Vou botar essa música, cara. Já vamos começar. Estou só esperando a Kai entrar para a gente poder começar. Olá, Caia. Boa noite. Boa noite, Vika. Obrigada pela oportunidade, viu? Desculpa o atraso, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro sempre caótico, né? Seja bem-vinda. Esse é um circuito universitário que faz parte do Cinema em Movimento, né? Essa vez o circuito está acontecendo online. E quem patrocina o circuito é o Instituto CNP Brasil e o CNP Seguros, a Estácio, o Instituto Edux também. E é uma realização do MPC Filmes, do Ministério da Cultura, do Governo Federal. Nesta edição a gente vai acontecer da forma online, né, como já falei em outros momentos. E a gente está com 3 filmes, então já deixo aqui para quem não viu os filmes ainda, eles estão todos disponíveis lá no Instagram da MPC. Todos os filmes são muito legais, filmes brasileiros, documentais, então fica aí o convite. Estou muito feliz em te receber, né? Hoje a gente vai debater o filme Castanhal, né? E vou começar te apresentando, porque para a gente poder entrar aqui no debate, né? Para a gente entender por que você está aqui, né? Você é jornalista, né? Tá em formação, né? De jornalismo. É ativista climática, fundadora da Agência de Comunicação Socioambiental Digo, moradora da Maré e desenvolve projetos de educação ambiental crítica e comunicação comunitária. Conecta a juventude periférica às pautas da justiça climática e dos direitos ambientais. Já quero começar te perguntando como foi para você assistir esse filme? Cara, então, muito obrigada pela apresentação. Realmente estou me formando em jornalismo. Sou ativista climática, né? Então, acho que o maior motivo de eu estar aqui hoje é devido a essa pauta, né, de meio ambiente e clima, que eu já venho exercendo aí ao longo de uns 2 ou 3 anos. E, cara, eu assisti o filme, assim, um documentário muito legal, com imagens belíssimas, inclusive. E aí Muito eu fortes queria também, né? eu não sei, assim, né, se eu já vou adiantar o tema, mas, assim, tem muito a ver com a questão, né, do extrativismo, né? E isso é algo que a gente aqui do Sudeste não olha tanto. Sim. E eu não vou dar spoiler, não, vou deixar você seguir. Mas eu Não, achei lindo, eu ótimo. queria que você começasse falando sobre o seu intercâmbio no Cariri, né? Porque você mesmo falou, a gente do Sudeste não tem muito essa noção. Se você puder falar sobre isso. Cara, então, ano passado, né, eu desenvolvi um trabalho junto à ONG que tem aqui na Maré, né, que se chama Rede da Maré, através do Lab, que é um laboratório de experimentos, de projetos. E aí eles me ajudaram a construir o programa Ecogerações, que é um programa de educação ambiental crítica que acontece nas escolas públicas aqui do território. A princípio a gente sonhou também com um documentário, né, e algo mais sensível e que pudesse impactar mais pessoas,
Porém, a gente entendeu, e eu também, como moradora daqui, que não adianta eu falar com o mundo se eu não falo com o meu território, né? Então, como era meu primeiro projeto, eu achei que fez muito mais sentido eu começar da base para entender como o meu território, né, entende essas questões, como eles se enxergam como parte desse meio ambiente, para aí eu poder conseguir situar ali o meu ativismo, né? E aí a conclusão disso, né, foi uma viagem riquíssima para o Cariri. A gente fez um intercâmbio em fevereiro desse ano e a gente ficou 5 dias lá, então a gente visitou bastante cidades. E foi uma experiência de vida, assim, gente, assim, ainda mais para mim, né, que sempre morei de favela, nunca tive, nunca percebi, né, essas oportunidades que estavam tão próximas, né, à realidade. E aí a educação e a universidade também, né, me aproximou desse status. E aí a gente foi visitar esse estado. Chegando lá, é um estado totalmente rural, né? Então, quando eu vi o filme, eu me senti um pouquinho lá. E lembrando, né, dessa produção manual que a gente vai esquecendo, sabe? Que a gente está tão acostumado a abrir a panela e ter uma comidinha lá, e aí a gente não faz ideia como isso chega no mercado, né? Como isso sai da mão do produtor. E aí eu precisei chegar nesse lugar para poder ver que a situação era muito mais complexa do que o complexo que eu moro, sabe? Sim. E Real, real. aí foi um divisor, assim, né? Que a gente vai percebendo como a gente se alimenta, como que a nossa cultura influencia até no nosso próprio ativismo, né? Porque eu achava que eu era super militante. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que a gente acaba, assim, desculpa o termo, mas a gente acaba esvaziando um pouco a pauta, sabe? Porque a gente fica Sim, sim. tanto batendo na atuação, querendo representar e querendo estar nesse lugar, que a gente acaba esquecendo de trazer essas figuras que são centrais, né? E o documentário também, ele fala muito, muito bem disso, né? De colocar o protagonismo na mão de quem é o protagonista da coisa. E pegando esse gancho, né, falando desses paradoxos que você trouxe, como é que você enxerga tudo isso? Assim, né? Porque o filme mostra o agronegócio como uma força de destruição, mas tem um personagem específico que também mostra isso como uma promessa econômica, né? Então, como é que você, como ativista, como comunicadora também, né, pensando nessa construção de narrativa, como é que você enxerga isso? Vou continuar a conversa ainda com a minha experiência lá do Cariri. Eu visitei uma fazenda que se chamava La Vida. E lá, como funciona, né? Lá tem uma fundação que é administrada pelo SESC, que se chama Fundação Casa Grande, e eles propõem, né, esses intercâmbios interestaduais para poder sobreviver, né, no Nordeste, para além da manufatura e dos trabalhos locais, né? Então, eles fazem um trabalho que é de construir museus orgânicos. E o que é isso? São casas mesmo de moradores muito antigos e que exercem alguma atividade local. Então, tem essas fazendas que são locais onde a gente não pode comer, tem as casas das rendedeiras, né? Enfim. E aí, nessa fazenda em específico, eles criavam abelhas, né? Eram apicultores, assim. E eu sou enlouquecida por abelhas, então me marcou muito. E aí eles estavam explicando que para cada espécie de abelha, eles produziam uma mini floresta, sabe? Então, por exemplo, aquela abelha ali, ela consome esse tipo de árvore aqui que dá um fruto que parece
com a uva e tudo mais. E durante anos, essas pessoas constroem esse habitat para poder produzir, né, essa espécie na natureza. Então, assim, o agronegócio, ele tem toda essa parte, né, do agroetec, que é Sim, agrofop, agro agroturismo. tudo, E não é. mas a gente tem que se atentar a esse discurso, né, porque na teoria é muito bonito, sabe? Mas quando, por exemplo, a gente chega lá e a gente vê, por exemplo, hectares, né, de locais com nenhuma biodiversidade, por exemplo, com plantações de tabaco que não vai render nada, que não dá para comer, que contamina o solo na maioria das vezes, a gente começa a entender que esse agronegócio não passa mais de, falando assim, no bom português mesmo, né? Português, é como se eles alugassem, sabe, terrenos quilométricos e aquele terreno não participa, né, da construção local, ou seja, vamos supor, essa fazenda ela é responsável também por alimentar ali a área local, né? Então, outras fazendas que são longe vão lá e colhem algum tipo de alimento, fornece água. Então, quando uma empresa ela compra uma área grande para plantar um tipo só de produção, ela acaba desconectando aquela pessoa de todos os outros, sabe? Porque aí ela começa a ser dependente das outras fazendas que estão operando. Então, assim, o agronegócio, além de alugar, né, esse espaço e sequestrar nossa matéria-prima, ele também tira um pouco dessa dignidade de produção do próprio produtor, né? Porque daí ele só fica retido aquele tipo de coisa, ele tem que ficar um ano todo plantando, e aí, tipo, em um ano a empresa vem, colhe tudo, leva tudo, dá o dinheiro que ele tem que pagar muitas coisas que vai para além, né, só no lucro, porque ele precisa comer, ele precisa beber água, ele precisa de todos os recursos que ele mais não pode oferecer, e aí ele acaba entrando em dívida, né? Então, assim, o agronegócio, ele é extremamente importante, mas hoje a gente não entende ele como algo benéfico, assim, né? Olhando a realidade. Então, para além da propaganda tech, essas pessoas têm, assim, uma vida muito difícil, assim, né? Em perspectivas, né? De tudo. E eu fico pensando, a gente como comunicadoras, né, como é que a gente pode construir essa narrativa para que, de fato, o agronegócio se apresente como o real impacto que ele tem, sabe? Cara, então, eu voltei de lá com vários pepinos, assim, porque a gente acaba cruzando, né, essa interseccionalidade de território. Então, se você me perguntar qualquer coisa aqui da Maré, eu vou saber na ponta da língua, sabe? Então, quando eu fui pra lá, eu entendi como que realmente existem níveis de modo de sobrevivência, sabe? Então, assim, não é um território pobre, em escassez, em várias coisas, quanto é na favela, né? Lá, por exemplo, não tem... você não passa fome, porque você come uma jaca, come uma manga, come uma batata, come uma empim. Não tem como você passar fome, mas você também não tem como expandir para além daquilo. Porque, por exemplo, você também depende da terra, né? E além disso, você também depende da nossa cultura, né? Como brasileiro mesmo, o que a gente come, né? Então, por exemplo, o mel é absurdamente consumido nos Estados Unidos, né? Então lá praticamente todas as refeições eles usam mel. E aqui a gente não usa nem 7% do mel que a gente produz. Então, assim,
para eles, né, quando eu levei essa questão, ele falou assim, cara, a gente tem que incentivar o brasileiro a comer a comida do brasileiro e a se alimentar de fato do que a gente produz, tanto de forma, principalmente de forma orgânica, né? Então, assim, a gente acaba consumindo muito ingredientes industrializados, muito dessas indústrias não são brasileiras, né? E essas indústrias são as pessoas que consomem a nossa matéria-prima. Então, mais uma vez, a gente, assim, sabe, escalando o nível. Tipo assim, poxa, mano, tu não precisa passar por isso. Não, mas eu prefiro vender e comprar depois do que fazer a coisa Sim. acontecer. Sim, e eu fico pensando que esses personagens que a gente vê no documentário, eles são muito parecidos com favelados que a gente vê aqui também, né? E que é isso, a luta pelo direito de existir com dignidade da favela, dessas pessoas, ela tá muito à frente, né? Sabe, essas pessoas estão muito na linha de frente, né? Estão sempre lutando para não ser destruído pelo progresso, né? É muito interessante esse paralelo que você traz, né? E eu queria te perguntar como que a gente pode conectar esses coletores de castanhas com a agenda global do clima. Então, dentro desse universo, né, do meio ambiente, das mudanças climáticas, a gente fala muito de adaptação e mitigação. São duas palavras assim que para território de favela, dentro das salas de aula, são palavrões, assim, ninguém consegue entender de fato o que é adaptação e o que é mitigação, mas assim, explicando isso mais tecnicamente, a adaptação é todas essas tecnologias que a gente faz para sobreviver. Então, assim, falando das pessoas, né, do meio rural, todas essas tecnologias que envolvem saberes ancestrais que precisam ser preservados e repassados, que não é o caso, entendeu? E quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de como a gente vai estar e ocupar aqueles espaços. Então, assim, dentro da comunicação, eu me sinto muito ansiosa, acho que não sei se a palavra é essa, mas por fazer alguma coisa, sabe? Porque parece que só falar não adianta, que só mostrar não adianta. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E aí essa coisa me leva para a escola, essa coisa me leva a coordenar uma agenda 2030 no município de Paracambi. Então a comunicação ela abre essas portas, sabe, para a gente poder estar dentro e fora ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu tô aqui no território da Maré, mas eu consigo, através da internet, ou através de um lambe-lambe, ou através de alguma intervenção com articulação em alguma ONG, causar uma interessância, sabe? Um interesse de um menor de 12 anos, sabe? Que não tá nem aí pra nada e fala, tipo, cara, o que essas pessoas aqui estão falando, estão fazendo? E aí a gente consegue mobilizar, sabe? Essas mentes que ainda não estão, não vou dizer corrompidas, né? Mas assim, que ainda são férteis. Porque, por exemplo, discutir clima com pessoas mais velhas é muito extremamente complicado, sabe? Porque é uma coisa do fim do mundo, é uma coisa do apocalipse, é uma coisa que, já era assim, porque você não vai mudar o mundo. Então, assim, a gente precisa fazer essa questão geracional mesmo, sabe? E aí, o meu propósito dentro da agência Digo é justamente trabalhar com essa geracionalidade para entender, né, que essas pessoas que vieram antes, elas detêm esses conhecimentos, mas como que isso vai chegar na próxima, né? Então, já vou fazer um merchan rapidinho. Já fala da Digo, já aproveita aí. Eu
a gente está produzindo um podcast socioambiental aqui na Maré chamado Pode Impactar. Também é um projeto que está sendo incentivado pela Rede da Maré, no segundo ano de Lab. E ele é justamente para tratar memória e saneamento, né, dentro da Maré, que era um ecossistema vivo, era um manguezal com praias e coisas assim, faziam parte desse lugar. E aí eu volto muito nessa perspectiva, né, de Sankofa mesmo, de olhar o passado para poder entender o presente, né? Então, assim, nesse podcast, eu justamente uso a comunicação para sair do lugar, sabe, horizontal, assim, da escola, do professor, do aluno e tal, e eu já quero começar a pegar outras pessoas para criar sementes. Não acho que eu vou salvar o mundo, não acho que a gente está perto disso, mas acho que toda contribuição é contribuição, né? E todo mundo precisa ser ouvido, né? Então, tanto a galera do Nordeste, tanto a galera favelada preta precisa ser ouvida e às vezes assim a gente tem essa habilidade, né? E é isso, né? Acho que a gente enxergar a favela e a floresta não como um problema em relação ao progresso, né? Mas como uma solução, né? Como é que a gente pode enxergar esses dois territórios como soluções potentes, né? Eu acho que você está fazendo muito isso, construindo isso, né? Mas, Vika, eu queria... Não sei se eu tenho tempo, mas eu queria tocar num Tem tema, tempo, assim, pode falar. um pouco mais, assim, político, né? Que já é nossa área, assim, algo que a gente consegue pautar diretamente. Esse ano é o ano de COP30, né? Que vai ser lá em Belém. Isso era uma das pautas que eu ia trazer logo. Ah, desculpa. Não, mas eu adorei. Vamos entrar nesse ponto. Eu já vou resumir o que é a COP aqui, né? Porque é isso, a COP é uma conferência internacional de mudanças climáticas. Então, ela é organizada todo ano pela ONU. Então, já foi no Azerbaijão ano passado, já foi em Dubai ano retrasado, e esse ano sendo aqui. E é uma conferência que ela serve nada mais, nada menos para medir as metas, analisar as metas que os países, né, vinculados à ONU estão fazendo para diminuir a questão do impacto, né, das mudanças climáticas. Sendo que esse diálogo ainda é um diálogo distante, não só da periferia, mas de diversas classes e áreas da sociedade. E justamente por isso, as pessoas que detêm essa informação e poder conseguem usar a mesma pauta para promover coisas inéditas, assim, como a PL da devastação, né? Que é um projeto de lei que flexibiliza a exploração, né, dessas áreas que já são exploradas. Então a gente volta para o filme, quem viu o filme entende que a Amazônia, a Mata Atlântica e os outros biomas, como o Pantanal e a Caatinga, são biomas completamente explorados 24 horas. Não é uma questão de tipo, não, porque quando a gente precisa, a gente vai lá. Não, porque... Não, já é 24 horas. Então, e isso é sem considerar, isso é só o uso da terra, né? A gente não tá Isso que eu ia falar. dos povos indígenas, a gente não está falando, né, dos ribeirinhos, dos quilombolas, a gente está falando só do extrativismo, né? Então, essa PL, ela como que ela funciona, né? Tentando facilitar o entendimento, né, das pessoas que vão ouvir isso aqui depois. Vamos supor, hoje, para uma empreiteira ou qualquer outra empresa que queira construir ou reservar algum pedaço de terra, ela precisa de diversas certificações e entrar em contato com diversas instituições, como o IBAMA, como várias outras.
E aí, essas instituições precisam permitir que ele faça, né, a exploração nesse local. Essa PL, ela serve para quê? Em vez de todos esses órgãos ir lá e fiscalizar, o que eles fazem? Não, a empresa vai ser responsável por dizer se ela está cumprindo ou não aquilo que ela mesma prometeu. E aí fica um pouco, né? Complexo, né? Não fica? Fica um Eu vou pouco dizer pra você que eu assim. fiz tudo certo, tá tudo certo, então. E aí, Então, não, mas é agora eu isso, já faz fiz por isso também, se mesmo. não tiver. E se não tiver, já tá feito, então. E aí a gente volta para esses povos que realmente vivem da terra, né? Porque o extrativismo, ele é o uso da terra, né? Então tem um povo lá que sobrevive disso, que faz, né, uma agrofloresta manualmente. Então, lá no Cariri a gente visitou também, esqueci o nome dele agora, mas era um senhorzinho de 93 anos, cara, ele ganhou um prêmio porque ele reflorestou 2 hectares de terra com a mão. Se você perguntasse assim, onde é que fica tal planta? Vai falar, não, tu pega esse caminho aqui, aí tu vai passar por uma jaqueira, uma amendoeira, uma acerola, aí num pedacinho, aí quando tu dobrar ali, do lado da bananeira, vai ter. Ele sabia cada planta que tinha ao longo desse terreno. E assim, ele era um senhorzinho que já estava com a bacia quebrada, porque ele caiu de uma árvore de 2 metros. Mas mesmo assim, ele ainda para a terra, ele dá o jeito dele, e ele ainda assim produz, sabe, coisas férteis. E ele estava contando essa história, né? Que vendeu o terreno para produzir tabaco, e aí se arrependeu e ficou para mais de 2 anos tentando plantar, e o solo não aceita mais, né? E eu queria te pedir uma dica, não sei se é uma dica exatamente, mas vou trazer de novo o fato da gente ser da comunicação, né? Porque eu acho que isso é algo muito forte na sua trajetória, e você marca isso em vários momentos, né? Para além de você ser uma ativista, você é comunicadora política, isso é muito importante. Como a gente preserva esses saberes dessas pessoas, assim? O que é isso? Esse senhor reflorestou 2 hectares, mas ele uma hora vai. Como é que a gente preserva? Como é que a gente mantém esse interesse nas novas gerações que estão chegando vivo, sabe? Como é que mantém isso aqui aceso? Cara, é o audiovisual, né, Vika? O audiovisual salva muita coisa, né? Assim, para mim é uma área que ainda é muito cara, sabe? A gente que faz comunicação independente, né, que capta edital, que está ali batendo a cabeça no terceiro setor, a gente sabe que a produção de audiovisual é uma produção muito cara. Justamente por isso, né, você preserva para sempre, sabe? A memória, a história daquela pessoa, você faz aquela pessoa pertencer a algo, sabe? Que vai para além da própria existência dela, né? Então, assim, a minha área de atuação, que é o jornalismo, trato isso com muita responsabilidade, sabe? Porque é como eu também estou preservando a minha memória, né? Então, eu quero tanto poder registrar isso para os meus pais assistirem a longa distância, sabe? Que meu filho possa, sei lá, ver isso daqui a um tempo, mas que meus netos, os alunos e os vizinhos e todo mundo consiga não me assistir, né? Mas assim, eu vou contar outro spoiler. Eu tenho um projeto em andamento que é justamente construir uma plataforma, né, para concentrar essas memórias aqui da Maré. E juntar isso com a geração cidadã de dados, né? Que é como a gente acha essas histórias no meio de todas as outras. Então, assim, além da comunicação, que é a comunicação sozinha, ela só faz barulho, né?
Então, não é sobre o barulho, é sobre canalizar isso, entender isso de forma estratégica, para quem, para onde, né? E aí, essa plataforma, ela vai servir justamente para reunir essas produções, né? Então, assim, eu penso que a gente não vai conseguir dar conta de tudo isso, sabe? Mas se cada um puder trazer uma memória, uma história, um Sim. texto, isso já vai ser um montante, sabe? E isso, ao longo do tempo, facilita o nosso próprio trabalho de universitária, né? Que é um trabalho árduo também de pesquisa social e territorial, que é a gente poder entender melhor o princípio e o meio do nosso território, né? Então, assim, eu hoje consigo saber de histórias da maré de quando a Bahia era limpa, né? De 1970, e é uma senhora que ainda está ali, que ainda conversa, que ainda lembra, sabe? Então, assim, isso é muito valioso, muito precioso. E eu acho que tá aí, né, essa coisa do saber ancestral, né? Sim. Que não é um espírito que vem, que possui, que desce. É justamente aquele avô que você não quer ouvir, aquele tio chato que sempre traz história. É eles que a gente precisa se achegar, né, para poder minimamente saber da onde a gente veio, né? Já que tem todas essas questões de escravidão, né, que vem de antes. Caia, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir e entender essa perspectiva de um outro lugar, né? Porque acho que quando eu assisti esse filme, eu tentei me conectar, né? Até para poder trazer o debate, mas eu fiquei pensando em outras figuras que eram muito similares àquelas, né? Não só de exploração da terra, mas exploração de pessoas, né? E eu pensei muito em você porque eu falei, é isso, é uma mulher favelada que está trabalhando com sustentabilidade, com comunicação, e acho que você precisava estar aqui, então te agradeço muito. Que você tenha vida longa aí nos seus projetos. Quiser divulgar o podcast, fica à vontade. Depois você manda para mim, que eu compartilho também. Te agradeço de verdade. E, gente, quem não viu o filme está disponível lá no Instagram da MPC Filmes. A gente vai ter outras lives com outras pessoas debatendo também. Acabando aqui, tem uma outra live que começa falando sobre um outro filme que também está no circuito, que é o Carne. Muito bom. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo. Obrigada, gente, pela atenção de vocês, viu, por esse espaço e por me ouvir também. Quem quiser, segue a Digo lá, @DigoGCD, DigoGCD. E fala pra gente o que significa Digo, porque é uma sigla, né? Isso, Digo significa decolonialização da informação e geração de dados organizados, geração de dados cidadãos organizados. E aí a gente explora tudo isso, né? A comunicação de forma estratégica e politizada. Gente, de verdade, muito obrigada, muito sucesso, Vika. Ai, obrigada. Um beijo, galera. Valeu. Tchau.